E se uma das maiores batalhas da história não tivesse sido travada com espadas, mas com ideias? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo no confronto épico que simplesmente moldou a Europa, o grande embate entre a fé e a razão, bem ali no coração da Idade Média. Fé e razão. Será que elas podem andar de mãos dadas ou é uma guerra declarada? Olha, essa pergunta não era só um exercício de filosofia, não. Ela definia tudo: poder, salvação e até a natureza do que era verdade no mundo medieval. E é essa tensão que a gente vai desvendar agora. Para a gente entender esse debate, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Imagina o cenário: o Império Romano ruiu. E no meio do caos, quem surge como centro de tudo? A Igreja Católica. Ela se torna o grande pilar do poder, da cultura e acaba preservando muito do legado greco-romano. Só que aí veio o desafio, um desafio monumental. Como conciliar a filosofia dos gregos, que valorizavam a razão acima de tudo, com a nova fé cristã, que era toda baseada na revelação divina? A primeira grande tentativa de harmonizar esses dois mundos veio com a chamada patrística, que era basicamente a filosofia dos pais da igreja. E no centro desse movimento todo, a gente encontra um dos maiores pensadores da história, Agostinho. E Agostinho não era um teólogo qualquer, viu? A jornada intelectual dele foi intensa. Ele passou pelo maniqueísmo, pelo ceticismo, até finalmente se converter ao cristianismo. E foi essa trajetória que forjou um pensamento super complexo e tão duradouro que ecoa até hoje. E aqui, olha, tá o pulo do gato da filosofia dele. Para o Agostinho, a fé não é inimiga da razão, muito pelo contrário. Ela é o ponto de partida. Pensa assim, a fé ilumina o caminho, ela te dá uma intuição da verdade. Só depois é que a razão entra em cena, para organizar, para esclarecer aquilo que a fé já mostrou. Ou seja, a fé vem primeiro. E aqui é impossível não ver a influência de Platão. Para Agostinho, assim como para o filósofo grego, o conhecimento de verdade não está aqui fora, no mundo material que a gente toca e vê. Ele está no mundo das ideias. A verdade, aquela que é eterna e não muda, é encontrada dentro da alma. E só através da iluminação de Deus, que ele chamava de nosso mestre interior. Essa imagem aqui ilustra perfeitamente essa jornada. É uma subida, sabe? Um afastamento do mundo barulhento dos sentidos para a gente mergulhar no mundo interior. É nesse espaço íntimo que a alma, iluminada pela graça divina, consegue enxergar as verdades eternas. O corpo fica para trás. O espírito sobe em direção a Deus. E claro que essa filosofia toda tinha consequências bem práticas, principalmente na questão da salvação. Agostinho combateu com força uma ideia chamada pelagianismo, que dizia que o ser humano podia se salvar sozinho, só com as suas boas obras. Para Agostinho, isso era impossível. Sem a graça de Deus, que é um presente, um dom, a salvação era inalcançável. E no fim, a igreja concordou com ele, e o pelagianismo foi condenado como heresia. Mas por que essa necessidade tão grande da graça divina? Bom, a resposta está aqui: o pecado original. Agostinho dizia que, desde a queda de Adão e Eva, a vontade humana já nasce meio defeituosa, sabe? Inclinada para o mal. Por conta própria, a gente não consegue não pecar. É por isso que a salvação não pode depender da gente, ela precisa ser uma intervenção de Deus. Agora, vamos avançar alguns séculos. O cenário intelectual da Europa mudou bastante. Surgiram as universidades e, com elas, um novo movimento, a escolástica. E é nesse novo mundo que aparece outra figura monumental que vai redefinir completamente essa relação entre fé e razão: Tomás de Aquino. Se Agostinho bebia na fonte de Platão, Tomás de Aquino era totalmente aristotélico. A redescoberta das obras de Aristóteles no século XIII foi um verdadeiro terremoto intelectual na Europa. E a missão que Tomás de Aquino pegou para si foi ousadíssima: integrar todo o sistema lógico e filosófico de Aristóteles dentro da doutrina cristã. E é aqui que o jogo vira. Ao contrário de Agostinho, que começava pela fé, Tomás de Aquino propôs que a razão, sozinha, já podia nos levar a certas verdades fundamentais. A gente pode observar o mundo, usar a lógica e, a partir daí, construir um caminho racional que nos leva, passo a passo, até as portas da fé. E esse slide mostra direitinho como ele fazia isso.
Essa é uma de suas famosas 5 vias para provar que Deus existe. Olha só a lógica de Aristóteles em ação. Ele parte de uma observação simples do mundo, o movimento, e aí, por uma cadeia de deduções lógicas, ele chega à conclusão de que precisa existir um primeiro motor imóvel, e esse primeiro motor ele identifica como Deus. É a razão trabalhando a serviço da fé. Então, para a gente resumir, de um lado, Agostinho, platônico, nos chama para uma jornada para dentro, onde a fé vem primeiro e ilumina a razão. Do outro, Tomás de Aquino, aristotélico, nos convida a olhar para fora, a observar o mundo usando a razão como um alicerce que pode sustentar e até demonstrar as verdades da fé. São 2 caminhos bem diferentes, mas que levam ao mesmo Deus. A escolástica, com esse método lógico do Tomás de Aquino, mergulhou de cabeça em debates filosóficos super complexos. Em um dos mais importantes que abalou as fundações do pensamento medieval foi a chamada questão dos universais. Pode parecer uma coisa abstrata, mas a questão é fundamental. Pensa na palavra rosa. Quando a gente fala rosa, a gente está se referindo a quê exatamente? A essa rosa específica aqui na minha mão que vai murchar e morrer? Ou a gente está falando de uma ideia de rosa, um conceito perfeito e eterno? Em outras palavras, o que é mais real? O conceito geral ou a coisa individual? Basicamente, se formaram 2 times. De um lado, os realistas, que eram herdeiros de Platão. Eles diziam que os conceitos universais, como beleza ou humanidade, são coisas reais, que existem de verdade. Do outro lado, os nominalistas. Eles defendiam que só as coisas individuais são reais. A palavra beleza seria só um nome, um rótulo que a gente usa para agrupar coisas que a gente acha bonitas. A realidade estaria no particular, não no geral. E por que esse debate todo é tão importante? Porque, ao discutir a natureza da linguagem e da realidade, os filósofos estavam, na prática, criando um espaço só para a razão. Eles estavam definindo as regras de um jogo intelectual que não dependia mais da teologia para ser jogado. Era a razão conquistando a sua autonomia. Só que esse grande projeto de unir fé e razão, de criar essa síntese perfeita, bom, ele não ia durar para sempre. Uma nova era estava chegando, mas as questões levantadas por esses filósofos medievais, essas continuariam ecoando por muito tempo. O nominalismo, quando levado ao extremo por pensadores como Guilherme de Ockham, acabou resultando numa separação radical. Fé e razão são coisas completamente diferentes. A fé cuida da revelação e a razão cuida do que a gente pode observar e demonstrar. E essa separação, que antes seria impensável, foi exatamente o que abriu o caminho para a revolução científica. No fundo, o que Agostinho e Tomás de Aquino buscavam era encontrar uma ordem racional no universo. Eles acreditavam que a criação de Deus era inteligente, que fazia sentido, e essa convicção, essa ideia de que o cosmos segue leis que podem ser compreendidas, é exatamente o mesmo motor que impulsiona a ciência moderna até hoje. Isso tudo nos traz de volta para o presente. 1000 anos depois, lá na fronteira da física e da cosmologia, a pergunta antiga volta com uma nova roupagem. Quando os cientistas se deparam com a complexidade, com a engenhosidade do universo, a questão sobre uma possível inteligência ou uma intenção por trás de tudo ressurge. A batalha medieval pela alma da Europa pode ter terminado, mas o diálogo entre fé e razão, pelo visto, está muito, mas muito longe de acabar.